O Sport lançou o seu uniforme para a temporada 2025 e está fantástico. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático, mas hoje a gente vai fazer um conteúdo um pouco diferente. A gente vai fazer um react da peça publicitária da Umbro apresentando o novo uniforme do Sport 2025. Acho que tem muito conteúdo para a gente falar sobre isso. Tem Lucas Lima em atuação a lá Tom Cruise em Missão Impossível, referências a jogadores e personagens importantes na história do esporte. Você tem referências também a padrões que o esporte conquistou títulos, então tá imperdível. Assiste aí. Cara, e essa peça publicitária da Umbro de apresentação do novo uniforme do Sport 2025 ficou fantástica. A gente vai ver aí, ó, algumas referências muito interessantes. Por exemplo, o cara tem que quebrar a corrente e invadir esse local porque é algo que está ali guardado a 7 chaves em segredo, ninguém pode saber. E aí ele invade o local e aí ele começa a procurar, começa a vasculhar. Nessa que ele está vasculhando, a gente vai ver algumas referências que são muito interessantes. Por exemplo, alguns padrões do esporte estão espalhados nesse mesão aí. A gente vê que são padrões da parceria Esporte e Umbro, né? Tem referência ali à patrocinadora master do esporte, a Bet Nacional. Alguns croquis de escudo. Você tem algumas imagens ali de equipes que foram campeãs pernambucanas, campeãs de Copa do Brasil. Você tem carretéis de linha fazendo menção ao ateliê, que de fato é pensado, desenvolvido essa peça de tradição, de orgulho que é vestida pelos torcedores, né? No caso, o torcedor do esporte. Tem uma referência muito forte aqui da Taça das Bolinhas, que é brasileiro campeão, esporte campeão brasileiro de 87, né? Então é muito significativo ter essa Taça das Bolinhas ali, mostrando o orgulho que o torcedor do esporte sente. E aí a gente vai seguindo, tem algumas fitas métricas para mostrar de fato que esse uniforme foi sendo desenvolvido ali. E quando ele chega no quadro, a gente vai ver outras referências que são muito interessantes. A primeira parte é de quê? Do desenvolvimento do uniforme, né? Ali a questão do croquis, que foi feito o escudo, desse manequim aí vestindo o uniforme pensado, idealizado pela Umbro e pelo esporte também. E a gente vê esse passo a passo e depois algumas referências que são importantíssimas quanto criação do clube, né? A fundação do clube. A gente vê aqui o Guilherme de Aquino, que é um torcedor ilustre, o cara que fundou o esporte lá em 1905, né? 13 de maio de 1905. A gente segue algumas referências interessantes, por exemplo, aqui mostrando a data comemorativa, que faz alusão a esse uniforme que foi desenvolvido pela Umbro, os 120 anos de tradição do esporte. Alguns ali, ó, dá para ver ali bem pouquinho, alguns escudos que ao longo da linha trajetória desses 120 anos foram mudando, né? Então a gente vê algumas referências interessantes aqui. O Esporte o Brasil é teu, ao título de campeão brasileiro de 87, a taça, o troféu de campeão da Copa do Brasil, onde o esporte voltou a se sagrar campeão. Aqui, se eu não estou enganado, aqui é o Betão, um dos grandes ícones, um dos grandes jogadores da história do esporte. E aí a gente parte para algumas referências, como faz aqui no vídeo. E aí a gente vai ver aqui, ó, Ariano Suassuna, a gente vai ter ali o Marivaldo, torcedor ilustre que ganhou premiação na FIFA. A gente vai passar para quem? Para um Zé do Rádio, passou ali bem rápido, mas Zé do Rádio, torcedor ilustre, ia pro estádio com aquele radião de pila, era um torcedor chato, um torcedor que simboliza e que o torcedor rubro-negro se identifica muito. E aqui a gente vai ver outro detalhe dessa produção do uniforme 2025, que é o quê? Que a Umbro mostra o que foi feito para que o resultado fosse alcançado. A gente vai ver aqui alguns padrões do esporte na sua trajetória de 120 anos, o que dá a entender o quê? Que a Umbro olhou, analisou todo e qualquer padrão que o esporte teve ao longo desses 120 anos e buscou referências em todos para criar esse padrão de 2025. Então é um cuidado, um zelo com a historicidade do clube, com a tradição, sem deixar de lado o legado e a construção que foi feita ao longo desses 120 anos. E aqui eu acho que é o grande plot twist, né, da peça publicitária, né? Porque todo mundo estava curioso o quê? Em saber quem é essa figura aí. Quem é esse boy que está invadindo para saber e olhar o uniforme do Sport 2025. Como a gente vê aqui a peça publicitária, muito bem desenvolvido, o uniforme do Sport em destaque.
A patrocinadora master, que é a Bet Nacional, em destaque ali, é um padrão muito bem feito, e a gente vai ver algumas referências desse padrão com a de 2008, por exemplo, começando aqui com preto, depois vermelho, listras mais grossas em preto, em vermelho. Me lembra muito ao padrão, ao uniforme de 2008. A única diferença é que na manga aqui não tem uma continuidade em preto, tem uma descontinuidade nesse padrão atual, mas em 2008 tinha, mas aqui a gente ainda vê aqui, ó, um pedaço em preto, então faz muita alusão e referência a 2008. Em 2008 tinha a gola, aqui a gola é V, né? Então a gente vê que tem algumas referências muito interessantes nesse padrão. Mas quem é esse boy aí que tá aí? Quem é esse mascarado? Quem é esse cara? E a gente vê que era quem? Lucas Lima, a lá Brad Pitt, a lá Missão Impossível, cara. A lá Tom Cruise, melhor dizendo, né? Brad Pitt, porra nenhuma. A lá Tom Cruise, Missão Impossível. E olha a marra do Lucas Lima. Olha como ele tá ali, ó, atuando. Sensacional a atuação do Lucas Lima. E aí a gente começa a ver a linha aqui de trajetória do esporte, de 1905 a 2025, completando 120 anos. E a gente aí tem segmento a peça publicitária. Lucas Lima, Barleta vestindo já a camisa, alguns modelos para mostrar como é que fica em cada público feminino, alguns detalhes da camisa ali, ó, com aquela marquinha de 120 anos, o escudo em alto relevo, como a gente pode observar, alguns detalhes em dourado. E o que me chama a atenção, mais uma vez, é uma referência clara à temporada 2008, onde o Sport conquistou a Copa do Brasil, e a camisa do goleiro é muito similar. A camisa do Kaique França é muito similar à camisa vestida pelo Magrão na temporada 2008. Então, mais uma vez, uma referência à temporada 2008, a temporada onde o Sport conquistou a Copa do Brasil. Camisa verde com detalhes amarelos. Se você pegar aí, pesquisar no Google enquanto está vendo esse react, é muito similar. Então, alguns detalhes muito interessantes dessa peça publicitária que, de fato, apresentou esse uniforme para 2025 em grande estilo, em nível absurdo. Eu acho que o torcedor do esporte fica muito feliz com o material que pode chegar e que vai chegar à sua mão, ao seu corpo, para poder se dirigir ao estádio da Ilha do Retiro para torcer pelo seu clube. Então, acho que foi fantástico a peça publicitária, a forma, o cuidado que a Umbro teve com o esporte, e eu acho que você gostou. E aí, torcedor do esporte, gostou desse react? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 15 mil inscritos.